asset. Eu sei que o tempo é o mais valioso bem ativo. And I'm sure you guys won't regret coming here tonight. Vocês não vão se arrepender de estar aqui hoje. I want to introduce someone very special to me. Quero apresentar uma pessoa muito especial para mim. I've been working and being friends with him for the past 5 years. Eu trabalhei ser amigo dele faz nos últimos 5 anos. Yes, well, actually, two very special people for me. Duas So, pessoas especiais. Tim and Amy, they have been part of my life for the past 5 years, and part of my wife's life as well for the past year. Tim e Amy fazem parte das nossas vidas, de mim e da minha esposa. Yeah, and Tim started as a electrical engineer, Tim começou como engenheiro elétrico, and he has sales and leadership experience, and he's been doing that for the past 25 years. vendas e liderança por os últimos 25 anos. Yeah, he's also a best time selling author. He wrote a couple books. Também é um autor best-seller. And now this is Sergio saying, I've been working with him for the past 5 years, Agora sou eu falando, eu trabalhei com ele nos últimos 5 anos and I've never seen him this excited. e eu nunca vi ele tão animado. So both Tim and Amy saw a great opportunity in this, Tanto o Tim quanto a Amy viram uma oportunidade grandiosa aqui. and that's the reason that you guys are all here tonight. E por isso que vocês estão aqui hoje à noite. So I want to introduce you guys Tim Marks. Quero apresentar para vocês All right. Well, good to see you. Welcome. É muito bom ver vocês, sejam bem-vindos. If this presentation isn't very good, it's because of the translator. Essa apresentação não é muito boa por causa do tradutor. So X39 is what we're here to talk about tonight. A gente está aqui para falar do X39. It's a stem cell reactivation patch. É um adesivo que reativa as nossas células tronco. I would say that in this state today, you would have to live in a cave not to be aware of stem cells. Nos dias de hoje, você deve morar numa caverna se você não sabe o que é células tronco. It's all over Facebook, billboards, television. Tá em todo lugar. All I knew about stem cells 2 months ago was that they were good. Tudo que eu sabia sobre células tronco 2 meses atrás é que elas eram boas. And if you're brand new here tonight, rest assured, you don't have to be a doctor and you don't have to be a stem cell expert. Se você está aqui hoje, fica tranquilo que você não precisa ser um doutor nem um especialista. If you can smile Se você consegue sorrir and you have a larynx, e você tem gogó, you're good to go. você está pronto para ir. All we do is tell the same story over and over and get people excited about stem cell technology. O que a gente tem que fazer é contar a mesma história e deixar as pessoas empolgadas sobre células tronco. Here's a good way to think about stem cells as my simple brain works. Isso é um jeito bom de pensar sobre células tronco. If a 6-year-old child is riding a bike down the road at 10 miles an hour, they fall over, they're going to skin their knee and maybe bump their elbow, but they'll be okay in 4 days. Se uma criança de 6 anos está andando de bicicleta e ela cai e se machuca, elas vão ralar o joelho, machucar o ombro, mas elas vão estar bem em 4 dias. If a 70-year-old person is riding that same bicycle and they fall off at half the speed, they're going to break their hip, go to the hospital and need stitches. Se uma pessoa de 70 anos de idade cai de bicicleta na metade da velocidade, ela vai quebrar a bacia, quebrar os braços e ter que ir para o hospital. And the reason for that is simply this. By age 30, about half of our stem cells that we were born with go dormant. E o motivo é esse, porque aos 30 anos a metade das nossas células tronco, elas ficam inativas, ficam dormentes. They don't actually go away, they just go dormant, they're no longer active. They're not doing anything for you. Elas não desaparecem, elas simplesmente adormecem e param de trabalhar. By age 60, we're down to about 10% of active stem cells. E aos 60 anos de idade nós temos 10% das nossas células tronco ativas. Probably none of you ladies in here are old enough to relate to this. Provavelmente nenhuma das mulheres aqui são velhas o suficiente para saber disso. So let me talk to the guys. Então eu vou falar para os homens. As we reach 35, 40 years old, it's a little harder to get out of bed. Stuff creaks and cracks, right?
Quando a gente chega aos 30, 40 anos de idade, é mais difícil de levantar da cama, né? A gente começa a ficar crocante. That's because your stem cells are no longer active and you have inflammation. É porque as suas células tronco não estão mais ativas e você começa a ter inflamação. So this technology can actually help you reverse the aging process. That's quite a claim. Essa tecnologia consegue reverter o processo de envelhecimento. I've always had a goal. I wanted to make it to triple digits, 100 years old. Ele sempre teve um objetivo, ele queria chegar aos 100 anos de idade. And now I believe I'll do it without being in a wheelchair. Agora eu acredito que eu vou poder fazer isso sem uma cadeira de rodas. It's not about how long you live, it's about the quality of life you have while you're living. Não é sobre o quanto você consegue viver, mas a qualidade de vida enquanto você está vivo. So the CEO of this company developed this product. This is the technology right here if you haven't seen it. O CEO da companhia desenvolveu essa tecnologia aqui, se você não viu ainda. It's a little bit bigger than a quarter. É um pouquinho maior do que uma moeda de 25 centavos. And I'm going to explain exactly how the technology works as we go along, but I want to tell you about the CEO. Eu vou explicar como a tecnologia funciona, mas eu quero falar sobre o CEO primeiro. David Schmidt is the inventor. He has actually over 200 patents now. David Schmidt, ele é o inventor e ele tem mais de 200 patentes agora. If you don't understand a U.S. patent, it's very difficult to get in the United States. Se você não entende como a patente aqui nos Estados Unidos funciona, é muito difícil de conseguir. A patent is a document that the government grants that protects the technology of your product so nobody else can do it. Uma patente é um selo que os Estados Unidos te dá para proteger o seu produto, onde ninguém mais consegue ter um produto igual. And everything that this company, all the literature that they put out, has to be reviewed by the lawyers. E tudo que essa empresa coloca, tudo que essa empresa fala, tem que ser revisado pelos advogados. For instance, we don't say this product is anti-aging. Por exemplo, a gente não fala que esse produto é anti-envelhecimento. We say specializing in age reversing. A gente fala que é rejuvenescedor. Né? So he spent 10 years and $4.5 million to develop this product. Ele gastou 10 anos e 4,5 milhões de dólares para desenvolver esse produto. And as you'll see, it's been very successful and the market is speaking loudly that they want more of it. E como vocês podem ver, ele tem sido muito bem sucedido e o mercado está gritando para mais desse produto. So what do we want to do with this? You can just play it. Okay. I think we've seen that video. Okay, so for those of you that haven't seen this video, this is a short video to explain the technology. Light, an ancient form of energy that goes back to the dawn of time. For us, it all begins with the sun, the source of light and life for our entire solar system. Even Einstein concluded that everything we're made of contains light. All life originates with the sun through photosynthesis. Plants and vegetation collect the light, and all living creatures emit light. Humans actually emit infrared light, which can be seen with night vision devices. We've known for centuries that light has many effects on the body. LifeWave's phototherapy patches use light to stimulate the body's natural healing systems, providing specific health benefits. Here's how the technology works. First, a patch is applied to specific points on the body. When the patch covers the skin, infrared light emitted from the body is reflected back into the tissue. This stimulates the skin, which in turn stimulates specific regions of the brain. The brain then taps into the body's own natural flow of energy and the ability to heal itself. Let's take a look at why this is important on a cellular level. For example, a number of our patch products help counteract free radicals, oxygen molecules that damage cell proteins and contribute to visible signs of aging. When the body is stimulated through phototherapy to release its own antioxidants, these free radicals are neutralized naturally. LifeWave.
Live long, live well. Okay, so here's a page from the U.S. patent that was granted. Aqui tem uma página da patente, da patente dos Estados Unidos. The process to apply for this is very strenuous. O processo para aplicar para isso é bem longo e complicado. There were over 80 medical studies, double-blind placebo test studies. Tem mais de 80 testes, né, e testes de efeito placebo também que foram feitos. To prove that this technology is protectable, it has to do what you say it does. Para provar que essa tecnologia é protegida e entrega o que ela promete. So language from the patent that was granted by the government says this. Então, a linguagem da patente que foi entregue pelo governo dos Estados Unidos fala isso. Embodiments as a result of elevating copper peptide, O resultado de elevar os peptídeos de cobre, including activation of stem cells. incluindo a ativação das células tronco. Let me say that again. Including activation of stem cells. Deixa eu falar de novo. Incluindo ativação das células tronco. That's what we're all after, is it not? É isso que a gente está todo mundo procurando. Improvements in energy and elevation of antioxidants. Aumento de energia e a elevação de antioxidantes. So not only does this improve your stem cell production, but also antioxidants. Isso não só aumenta a sua ativação de célula tronco, mas também antioxidantes. Everybody wants more antioxidants, right? Todo mundo quer mais antioxidantes, né? This is a side effect of this product. Is Isso more antioxidants. é um efeito colateral desse produto. You can go to Walmart, GNC, or Publix, and they're trying to sell all kinds of antioxidants. Você pode ir no Walmart, no GNC, no Publix, vai ter vários produtos que vendem antioxidantes. And most of them, we don't even know what's in it. E a maioria deles a gente nem sabe os ingredientes. This technology produces them in your own body with what you already have. Essa tecnologia produz eles dentro do seu corpo, já com o que o seu corpo já tem. So what it does is, it's a proprietary form of phototherapy. É uma forma proprietária de fototerapia. Again, it's patented. We can't say that too many times. Nanocrystal technology. E novamente é patenteado, a gente não tem como falar isso demais, né? É uma tecnologia nanocristalina patenteada. It's non-transdermal, Não transdérmico, means it doesn't go into your skin. It just looks like this right here. o que significa que não vai dentro da sua pele. No drugs or chemicals or stimulants. Sem drogas químicas ou estimulantes, And it's non-invasive. e é não invasivo. So every once in a while somebody will ask me, how do I know if I can use this product? Sempre me pergunta, como que eu sei se eu posso usar ou não esse produto? And I'll say, have you ever used a Band-Aid before? E eu sempre falo, você já usou um Band-Aid antes? You're good to go. If Você you can pode stand up usar. to a Band-Aid, you're good. Se você sobreviveu a um Band-Aid, você pode usar. I will say, we have to say this disclaimer, this product is not intended to treat, cure, or mitigate any disease. Nós precisamos falar isso pela lei, que esse produto ele não é para diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica. But I will also say this. Mas eu também vou falar isso. There's a certain industry in this world that controls a lot of the government. Tem uma certa indústria nesse mundo que controla bastante o governo. And they want to just give you drugs. Eles só querem te drogar. That's where that comes from. Daí So- que vem isso. So as you hear these testimonies, you do the math in your head and see what makes sense. E conforme você vai escutando esses testemunhos, você faz a matemática e tira as conclusões próprias, né? With these studies that went to the patent application Com esses estudos que eles utilizaram para conseguir a patente, and many, many testimonials that have been documented, e muitos testemunhos que foram documentados, these are the results that people have experienced. esses são alguns dos resultados que as pessoas têm experimentado. Increased strength, Aumento de força, reduced inflammation, redução de inflamação, improvement in sleep. melhoria no sono. I sleep 8 hours a night. Eu estou dormindo 8 horas por noite. And that might not sound very impressive to you until I tell you, E isso parece não muito impressionante quando eu te falo for the last 5 years, I've not slept more than 5 hours. que nos últimos
5 anos eu nunca dormi mais do que 5 horas por noite. And I had not seen this slide yet until about a week after I got involved. E eu não tinha visto esse slide até uma semana depois de eu ter me envolvido com isso. My 4th day, I slept over 8 hours. No meu 4º dia eu dormi mais do que 8 horas. I had no idea that this patch would do that. Eu não tinha ideia que esse patch ia fazer isso, esse adesivo ia fazer isso. Since then, I've heard many people have had better sleep because of E it. desde então eu escutei muitas pessoas falando que eles tiveram melhoria de sono. Mental clarity is another one. Claridade mental é outra. Energy. Energia. Woo! You feel that? Vitality, improved skin appearance. Vitalidade, melhoria da pele, né? Aparência da pele. You're going to see my wife come up. She's been on the patch for 2 months now. E você vai ver a minha esposa, ela tá usando já há 2 meses. She's one hot 76-year-old. X é uma senhora de 76 anos, muito gostosa. I'm just kidding. She's 71. Ela tá brincando, ela é 71. So again, with the studies that went with the patent, here's what the doctors found. Com os estudos, isso é que os doutores descobriram. Within the first few days, and this varied a few days, but count on a week for sure, E nos primeiros dias, às vezes pode demorar até uma semana, 4,000 genes begin to reset. 4.000 genes já começam a ser resetados. And if you're sitting there thinking, what does that mean? Se você está se perguntando o que isso significa, I'll tell you exactly what that means. eu vou te dizer exatamente o que significa. 4,000 genes begin to reset. 4.000 genes começam a ser resetados. And a doctor said it. I'm not a doctor. E o doutor falou, eu não sou o doutor. If the doctors are saying it, I'm good with that. You Se os think about, doutores estão falando, eu estou de bem com isso. think about the food that we eat. We don't ask our doctor about that. Pensa na comida que a gente come, a gente não pergunta para o doutor se a gente deveria comer ou não. Be honest with me. Seja honesto comigo. In the last year, how many of you, by show of hands, No último ano, quantos de vocês, levantem a mão, McDonald's or Taco Bell have entered your body? comeram McDonald's ou Taco Bell? Yeah. Again, I'm not a doctor, but I think you need 4,000 genes to reset. Novamente, eu não sou um doutor, mas eu acho que você precisa de 4.000 genes sendo resetados. Within 6 weeks, the brain becomes more balanced. Dentro de 6 semanas, o cérebro começa a se equilibrar. I'm actually going to show you exactly what that means in the next slide. Eu vou te mostrar exatamente o que isso significa no próximo slide. Within the first 3 months, collagen begins to increase. Nos primeiros 3 meses, a produção de colágeno aumenta. So I've noticed this in my wife, all joking aside. Eu vi isso na minha esposa, sem brincadeiras. Her skin is smoother, and I'll let her tell you something her hairdresser told me. A pele dela tá mais macia e eu vou deixar ela falar o que o cortador de cabelo dela disse. To me, this is the most important one on the whole slide. Esse aqui para mim é o mais importante. The heart reverses in age. O coração rejuvenesce. That is quite a statement to make. Isso é um argumento, uma declaração bem ousada. Né? And because of that test that they made that statement, E por causa do teste, David Schmidt says it's not anti-aging, it's age reversing. por causa do teste, o David Schmidt falou, isso não é anti-envelhecimento, é rejuvenescimento. They actually did a test on I believe she was 75 years old. They did a ultrasound on her heart wall thickness. Eles fizeram um ultrassom numa senhora de 75 anos no coração dela. And then after 6 months of the patch, E depois de 6 meses utilizando o adesivo, they checked it again, eles checaram de novo and it had become thicker. e ficou o coração dela, a pele do coração dela, né, a parede ficou mais grossa. This product does not treat, cure, or mitigate any disease. Esse produto não trata, cura, prevém nenhuma condição médica ou doença. She must have had some good Flintstone vitamins. Ela provavelmente toma bastante vitaminas. This is the brain becoming more balanced. Esse é o cérebro se equilibrando. This product does not treat, cure, or mitigate any disease. Esse produto não trata, cura, prevê qualquer tipo de doença.
But we can all do math, right? Mas todos nós podemos fazer a matemática, certo? It used to be this way. Era antes assim, I used the patch and now it's this way. e eu usei o adesivo e agora é assim. Session 1, you can see all the red, inflammation, Na primeira ação você pode ver todo o vermelho é inflamação, lack of brain coherence. sem coerência cerebral. This is very common as people get older. Isso é muito comum quando as pessoas envelhecem. Think of that person falling off the bike and breaking their hip. Pensa na senhora caindo de bicicleta e se quebrando toda. That's why. É por isso. After only 3 weeks on the X39 patch, just place on the back of the neck, Depois de 3 semanas usando o X39 atrás do pescoço aqui, better brain coherence, just getting with it, the inflammation is almost all the way gone. melhor coerência cerebral e a inflamação está quase que foi embora por completo. At 6 weeks, total turnaround and better brain coherence, just totally different person. Em 6 semanas ela tem mais coerência cerebral e a inflamação foi toda embora. How's the translator doing? Como que o tradutor está indo? So here's how you wear the patch. É assim que você usa o adesivo. I wouldn't know if he was doing good, would I? Eu não saberia se ele está fazendo certo. Has he called me bald yet? Ele me chamou de careca ainda. Because I'm not actually bald, I just have a big face. Ele não é careca, ele só tem uma cara grande. So you wear the patch 12 hours. Você usa o adesivo por 12 horas. My 12 hours is up actually, so I'll show you. As 12 horas acabou, então eu vou te mostrar. This is the patch right here. Esse é o adesivo aqui. Put it on the back of your neck, right at the base of your neck. Coloca atrás do seu pescoço, bem Or right below your belly button, I won't show you mine. ou embaixo do umbigo, eu não vou te mostrar o meu. I don't want anybody to have nightmares. Eu não quero que ninguém tenha pesadelos. You get 30 in this little sleeve right here, there's a 30-day supply. This is Você, called a sleeve. você ganha 30 nesse pacotinho aqui, é o suficiente para um mês. So what I tell people is put this right by your toothbrush in the bathroom. Que eu falo pro pessoal é colocar do lado da sua escova de dente, no banheiro. It's recommended you don't wear the patch at night because it does give you energy and it could affect your sleep the wrong way. Nós recomendamos, não é recomendado usar durante a noite porque pode te dar energia e vai afetar o seu sono. So brush your teeth, put your patch on, 12 hours later take it off. Make sure you drink plenty of water. Então, acorde de manhã, escova seus dentes, coloca o patch, tira de noite e tenha certeza que você beba bastante água. Recomendado beber bastante água. How many are big water drinkers anyways? Quantas pessoas bebem bastante água aqui? You'll need to drink a little bit more, you'll see. Você vai ter que beber um pouco mais, você vai ver. Those of you that live off of Diet Coke and energy drinks, Vocês que vivem de Coca Zero e Energy Drinks, you're really gonna have to change and start drinking water. você precisa mesmo começar a beber Your mais tongue will água. stick to the roof of your mouth probably. Você vai ficar muito desidratado. Okay, so this product is, the technology is really sophisticated, as I said in the beginning, but we don't need to be a doctor. A tecnologia ela é muito sofisticada e complexa, mas a gente não precisa ser um doutor. There's a video you can send to somebody about any topic you can imagine. Tem um vídeo que você pode mandar para as pessoas com qualquer pergunta que as pessoas te fizerem, tem um vídeo com uma resposta. And the technical stuff about the product is great, E a parte técnica é muito boa. but the testimonies are really what moves people. How is it helping people? Mas os testemunhos é o que movem as pessoas, o que realmente movem as pessoas. This is my wife. Essa aqui é a minha esposa, Before she started taking the patch. antes dela começar a usar o adesivo. We want to invite some people up for a testimony, right? A gente vai chamar algumas pessoas agora para testemunho. Eu não falei com vocês antes, mas os testemunhos da casa eu ficaria muito feliz se vocês pudessem dar o testemunho. Então eu sei que tem algumas pessoas aqui. Lu, você quer compartilhar o seu? Esse é o meu preferido. So we're gonna have some testimonies now, and I'm gonna translate it. Yeah, okay, cool. And Or you want to translate? Gustavo, Yeah, Gustavo, quero que você dê o seu his blood testemunho. sugar, that'd be great, yeah. Eu é só do sono. Mas Não. a Márcia falou dos níveis de açúcar. Ah, ok.
Fala em português? Pode falar em português ou eu traduzo para inglês? Can you hold that microphone so they mas can hear you too? Pode só segurar. É pro... Ou quiser pro... Mas em português? Pode- Foi Pode, melhor pode, você não, segurar. pode ser em português. Eu tenho o meu aqui. Então vamos lá. Eu, ano passado, Last year, eu fui num evento de militar, aí eu sentei ao lado de uma pessoa, de uma senhora que era comandante, né? Comandante, e ela começou a me falar sobre os pets. ano passado, last year I went to a military event and I met this old lady and she started talking to me. E para muitos que sabem ou uns que não sabem, eu luto contra o câncer há 20 anos. And I've been battling with cancer, a lot of people don't know this, for the past 20 years. E no último maio do ano passado, que foi esse evento, eu tinha acabado de descobrir que eu estava com um novo câncer. And May last year, during this event, I had just found out that I had another cancer. Eu tentei achar esse pet, porque eu achei que seria uma ótima solução e não consegui encontrar, né? And then this lady told me about the patch during that event, and then I tried to find more about the patch after the event, but I couldn't find anything, and I thought it would help me. E um dia, há um mês e meio atrás, And then one day, 2 months ago, o Gustavo me chama e me apresenta o Sérgio para falar do bendito pet. and then 2 months ago, Gustavo called me and he introduced me to Sergio, and they were talking about the patch. E eu falei assim, não. Aí o Sérgio ficou olhando, assim, com uma cara meio estranha, o Gustavo queria me matar. And then as soon as they started the presentation, I was like, no, I don't want to hear it. And then they were a little bit confused. Eu só quero já assinar onde eu assino. I just want to sign Eu up. não Where do queria I saber mais sign? nada. I don't want to know anything about it. I just want to sign it. Eu não queria apresentação. E aí eu comecei a utilizar. Na primeira semana eu já comecei a sentir algumas mudanças radicais. And then I started using it, and in the first week I saw some major improvements. Primeiro foi, comecei a sentir sono. First, I started to feel tired. Mas At night. muito mais do que sono, eu comecei a sentir energia. Eu tinha acabado de fazer minha quimioterapia em novembro e fiz uma grande, big cirurgia em novembro, então eu estava aí uns 4 ou 5 meses totalmente desabilitada. So I just had a major surgery, and I was very low energy throughout the day, and I started feeling a lot of energy. Aí eu comecei a estranhar, porque eu acordava e comecei a querer fazer as coisas. Ah, Andava, fazia as coisas, queria me arrumar, participar de várias coisas. It was very weird because I would wake up and I wanted to do a lot of things. I had a lot of energy to start doing things. Em 3 semanas eu comecei a dormir. Eu tomava Stilnox, para quem não sabe, é um remédio que apaga a mente, e o Rivotril é um remédio para acalmar a ansiedade devido a todo o processo que eu tive. And at 3 weeks after I started using the patch, I started to sleep without my medicine. I used to take 3 remédios no total. Eram 2. So 2 2 very psicotrópicos, né? Porque o resto era tudo natural. Vários. eu não sei como traduzir isso. So 2 very hard medicines, very Eu não sei, faixa preta. strong, Very strong. very strong sleeping medicine, and I started to sleep without my medicine. Tanto que hoje eu tenho uma caixa desse tamanho, cheia de remédio, que eu não utilizo mais faz 1 mês. Eu durmo sem remédio nenhum, zero. And that's why nowadays I just have this huge box of medicine that I'm not using anymore, and I've been sleeping without the medicine ever since. E como eu fiz 23 cirurgias, 7 cânceres, eu tenho uma equipe médica do Einstein, do Sírio-Libanês, que são ótimos hospitais em São Paulo. So because I've had 20 cancers and how many? Não, 23 surgeries. 23 surgeries and 7 cancers. I have this huge amount of doctors that are following me throughout this whole process. Mandei para os doutores porque eu falei, esse negócio de mudar genes, que a gente escuta muito, tá? Mudar genes, acontecer isso, o que pode acontecer comigo? So I sent all of them the patch so that they could approve before I started using it. E aí eles aprovaram porque não tem
nenhum hormônio, que eu não posso usar hormônio, não tem, é tudo natural, não tem nada. Eles aprovaram e falaram assim, vamos ver o que dá, e eles estão fazendo o teste comigo. Estou sendo uma cobaia, né? So they approved because it was non-invasive, non-transdermal, and now they're seeing how my improvements are going. Então a gente terá testemunhos reais daqui a pouco, médicos, né? So we're gonna have some medical doctors backed up testimonies in a little bit. Uma outra coisa que depois agora no final começou a acontecer, minha cirurgia, eu cortei daqui até aqui, fiz a cirurgia cardíaca And then da forma horizontal. And then the other thing that's happening, my surgery, I opened my chest from here to here, In the thorax. And ele não estava cicatrizando and it wasn't uma parte. it wasn't healing the scarring process. Uhum. Yeah, the scarring process wasn't happening, Fechou. Então ela cicatrizou. and it's fully healed now. It's fully scarred. Espero ter mais melhorias aí no futuro. And I Que eu tô hope to have esperando more testimony. agora. Yeah, she's waiting for the junto. apology. Yeah. E que você começou a sentir também. Não, então, ele começou. O médico falou que não tinha como mais sentir, porque o corte foi muito profundo. And then the doctor said that because the cut was too deep, she wouldn't feel this part here anymore. E faz uns 9 dias que eu comecei a sentir já And it's been 9 days that she's feeling não sei como que fala, this tingling formigamento, não sensation sei. here. E eu tenho 2 filhos autistas. And I have two sons in the spectrum. Não quer usar de jeito nenhum porque ele fala que é de Aliens. aliens. One of them doesn't want to use because he thinks it's something from the aliens. Mas o outro começou a usar, que ele tem mais dificuldade. But the other one, which is a little bit more in the spectrum, started using it. E a gente está sentindo já algumas melhorias, como contato visual, começando a aprender a dirigir. And we're seeing some improvements. Não passou He's nas starting to provas, have mas- eye contact. He's driving now. Não está passando, mas ele está He indo. still hasn't passed the DMV test, but he's trying. E aí eu tô aqui hoje, não só entrei no negócio pelos meus amigos, mas agora eu tô com um propósito, que é a vida, né? Que é o mais importante, a vida, gente. Não tem mais nada, né? Não adianta dinheiro, não adianta nada. A vida a gente não se compra com dinheiro, apesar de poder ganhar dinheiro. Yeah. So I started on this because of the business opportunity, but now I have a purpose. It's to bring life to people because money without life, it's nothing. Amen, E amen. é isso. Okay, that's it. Depois desse depoimento, você acha que eu devo? He said after this one, you're going to go there. Well, I think you can tell about it. Yeah. He was just joking. Check it out. Eu vou fazer lá. Bom, depois da Lu falar isso, cara. So after that testimony, I'm a little bit shy. É. Bom, assim, tem que falar aqui. A gente começou isso com esse negócio depois dele vir fazer um pitch. So we started this after he showed me the plan. E assim, inicialmente eu fui por intuição. Eu não acreditei muito que isso poderia fazer os milagres, mas eu estudo física quântica e fazia sentido o negócio da life wave, uma onda, né? Então, falei, vou testar esse negócio. So I didn't believe at first, but I started to study a little bit, and he was like, all right, I'm going to try it out. E cheguei em casa com esse negócio e a Márcia falou assim, o que você está fazendo com isso? So I got home and my wife was like, what are you doing with this? Bom, no dia seguinte eu já liguei pra ele e falei, cara, esse negócio é scam. The next day I called him and I was like, this isn't scam. Mas eu comecei a usar no dia seguinte e eu tinha comprado um daqueles anéis que medem o sono. And so I still started using it, and I still have those rings that can measure your sleep. Eu comprei o anel em fevereiro e usei bem antes de ter o produto. E eu media e meu sono era muito ruim. Era nota 6 para baixo, 5 para baixo. E eu parei de usar o anel porque eu não queria ter notícia ruim quando eu acordava, né? So I bought the ring back in
February, and I started using it, and every time it would say my sleep was bad, like 40, 50, 60% sleep, and I stopped using because I didn't want to see those bad news every morning. Então eu parei de usar e quando eu recebi o adesivo, eu fui testar por o meu resultado, porque o sono ele é um negócio que você sente pela qualidade, né? Se você dorme bem ou mal. Só que no caso de saber o quanto você dormiu bem, nada melhor que uma avaliação de um terceiro, que é o anel. Então eu botei o PET depois de 3 dias e eu fui medir o meu sono e a nota foi acima de 80. So I wanted to test with the ring because I knew it wouldn't be any placebo effect or anything like, because it was a third party thing. So I started using it, and then after 3 days my sleeping results were up to 80-90%. E aí eu usei mais uma semana inteira e não desceu de 80, mesmo dormindo uma quantidade de tempo menor. Por exemplo, se eu tivesse que acordar mais cedo e tinha dormido mais tarde, ainda assim a qualidade do sono permanecia muito alta. And I kept using it for the next following weeks, and my score, my rate, it was always 80-90%. Even when sometimes I slept less hours because I had to wake up early the next day, it was still a very good night of sleep. E o segundo ponto, eu tenho diabetes tipo 2. And the second thing is I have type 2 diabetes. E eu tomo 2 remédios, um de manhã e um à noite. And I take 2 medicines, one in the morning and one in the afternoon. E eu fui medir agora recentemente e a primeira medida deu abaixo, sempre eu tinha medido acima de 120, que era com os remédios, me considerando um pré-diabético. Esse é o nível de açúcares? É, nível de açúcar. And A nota de... I would always test over 120 com os dois remédios? Com os dois remédios. With the 2 medicines. O nível normal é abaixo de 100. The normal level is under 100. Depois que eu comecei a usar isso aqui, o primeiro teste deu 79. After I started using, the first test was 79. Aí eu tirei um remédio. So I stopped taking one of the medicines. Fiquei com um só. And I kept one. E aí eu fui medir de novo, deu 59. And then I went to test again, and it was 59. Agora eu tô com hipoglicemia. Now I have hypoglycemia. Então, esse foi o resultado. So that's my result. Bom, o produto é incrível, a minha vitalidade está muito maior. Minha mulher falou que eu parei de roncar. My wife said I stopped snoring. Então, eu acho que isso é só um começo do que ele vai fazer ao longo do tempo. So this is just the beginning of an awesome product that I'm excited to see what's going to be in the long term. E no final é o seguinte, quando eu falo para as pessoas sobre o produto, você pode acreditar ou não acreditar, mas você vai me ver com isso o resto da minha vida. When I tell people about the product, and even if they believe it or not, they're going to see me wearing this for the rest of my life. É isso. Do you want to tell the testimony of Livia and then the other girl about the glasses? So we have someone on our team, Nós temos alguém no nosso time. and she's Ela não tá aqui hoje. she's not here, but she's a therapist. Ela é uma terapista. And so she noticed that her sight's been improving and she doesn't wear glasses anymore, and her husband as well. Ela notou que ela e o marido dela usavam óculos, né, para ler, e ela notou que ela estava enxergando um pouco embaçado com o óculos, e desde então ela tá lendo sem óculos. And the other one, I think, if we can bring Adriana. Você quer falar em português ou inglês? Português. Okay, so translate. We also have Adriana here. Falar de todo mundo. Bom, eu no primeiro dia eu coloquei e já comecei a sentir diferença também na visão. Eu estava sentindo minha visão muito cansada, talvez porque eu trabalho muito com telas. E eu já estava para ir para um oftalmologista porque eu falei pro meu marido, eu vou ter que usar óculos, não tem jeito, eu tô vendo tudo embaçado.
E no primeiro dia eu já... Ah, desculpa. So I always had my vision a little bit tired because I work with computers. I work with computers every day, so I always had my vision a little bit tired. And I saw some improvements in my vision after the first day that I started using it. E eu comentei com meu marido que eu senti, tava vendo tudo mais colorido, tudo diferente, parece que alguém tinha lavado o meu olho. I could see everything more colorful. It almost felt like somebody washed my eyes. E ele disse, amor, não exagera, é só o primeiro dia. And she said, "You're exaggerating. This is the first day. Não fica falando nada ainda. Don't tell anyone this." E eu continuei, mas não voltou a sujeira, tá tudo colorido, faz 20 dias. And I've kept using it, and it kept the same way for the last 20 days. Por outro lado, ele usando também. On the other hand, he's using as well. Meu marido é daqueles que prefere pagar para alguém fazer serviço em casa, mas ele não gosta muito de fazer. So my husband is the kind of prefers to pay someone else to do the work at home. E ele do nada começou e corta grama e poda a árvore no parque. And out of nowhere, he's mowing the lawn, he's cutting tree down, he's changing the car oil. Os carros todos, e eu achando estranho. Eu falei, amor, você não acha que pode ser, né? And I thought it was weird. I asked him, "You didn't think it's the X39?" Ele não. And he said, "No." Acho que eu sou assim mesmo. He said, I'm just like this. E aí no domingo, depois de uma semana, ele esqueceu de colocar o patch. And then on Sunday, after a week using it, he forgot to wear the patch. E aí foi aonde ele estava acabado. And then he was just exhausted. Ele falou, tô me sentindo muito cansado, era 12:30, ele falou, por favor, coloca aqui, porque eu tô muito cansado. And he was like, "I'm super tired." It was around noon, and he was like, "Please patch me up." E aí, depois que eu coloquei, a energia voltou de novo. Então, foi onde eu comecei a acreditar um pouco na instantaneidade, porque com um dia a minha visão limpou. E assim que eu coloquei nele, ele já melhorou a energia. Então... And then I patched him up, and he was instantly better. And then that's when I started to believe in the instant results, where in the first couple of days you can see results. E tem algo que eu queria deixar que a gente pode ir vendo futuramente. Eu tenho rosácea no meu rosto e eu tenho sentido uma melhora muito grande. Dia a dia tá clareando bastante a rosácea que vem, né, do sistema nervoso central. Estresse, Rosacea. Rosacea. Okay, so the other thing is I have rosacea, and it's clearing up a little bit. A little bit every day. So we're gonna see how it goes, but it's clearing up a little bit every day. One more. Okay. Yeah. Yeah. Let me guess, you used to have small arms, now they got bigger. So, I'm gonna take that patch too, man. Here we go. a couple of things. So I have been using the patch myself. One thing that I've noticed for about a week or so since I've been using it, I use it for my... Eu tô usando o patch faz uma semana. I use it for my workouts, and I've noticed that in my workouts I have more energy. Eu tô usando para treinar e eu tô vendo que eu tenho muito mais energia. Yeah, so like you were saying, I was one of those people who use a lot of like the energy drinks and stuff. Eu era uma das pessoas que bebia bastante energy drinks, energéticos. So the first time I did it with an energy drink and a patch, and it was too much. A primeira vez eu usei o adesivo e energético e era muita energia. Right, so now I just do the patch either on my neck or right here beneath the belly button. Agora eu só uso o patch aqui ou aqui. Right, but the big testimonial is my mother. Mas o maior testemunho é a minha mãe. My mother has an autoimmune disorder. It's called psoriatic arthritis, and a minha mãe tem uma doença de autoimunidade chamada como é que é? Artrite psoriática. Right, so one of the main things that she suffers with is her joints will swell to the point where it's hard for her to move. Like it's hard for her to stand up, it's hard for her to walk, things of that nature. Onde ela mais sofre é que as juntas delas vão inchar e ela não consegue se movimentar. So after a couple of days of using it myself,
I had my mom try it. I said, hey, just try it out, see if it does anything for you. E depois de usar, eu começar a usar por alguns dias, eu falei pra minha mãe começar a usar e falei, mãe, prova aí por alguns dias. After about the second time she used it, she didn't say anything, so I checked up on her. I was like, how are you feeling? E And depois da segunda vez que ela usou e ela não falou nada, eu fui perguntar pra ela como que ela tava. she said, now that you mention it, I'm not in as much pain. Agora que você mencionou, eu não tô sentindo tanta dor. And ever since then, every day she bothers me about making sure I leave her a patch before I leave the house. E desde então, ela sempre me incomoda pra deixar os adesivos pra ela antes de eu sair de casa. Yeah, so typically she has to take like Tylenol, Aleve. She uses like CBD and stuff to try to calm down the pain and inflammation. Normalmente ela usa vários remédios, medicinas e outras coisas para diminuir a dor. But since she's been using the patch, she said she hasn't used any of that stuff and she feels much better. E desde que ela começou a usar o adesivo, ela não está usando nenhum remédio e ela está se sentindo muito melhor. Yep, so now the next step is I told her to, because with psoriatic arthritis, it leaves the skin overproduces like keratin, so she gets patches. So I told her to start putting the patch on some of her spots, and now we're gonna see. E a if that helps próxima with coisa the- é que essa doença também deixa manchas na pele e ela vai começar a utilizar nas manchas para ver se melhora. Yeah, so I'll keep you guys up there. Yeah, awesome. Yeah. So again, this product doesn't treat, cure, or mitigate any disease, but Novamente, pretty cool, right? não trata, não cura, não prevê e não diagnostica nenhuma doença. Okay, so I want to bring up the most important person in my life. Eu quero trazer a pessoa mais importante na minha vida. She has been my wife and partner for 33 years. Ela é minha esposa e parceira por 33 anos de idade. Just that alone makes her a champion. Só isso já faz ela uma campeã. She has much wisdom in many things, Ela é muito mais sábia em várias coisas, but I would say her biggest strength is that she knows and loves people. mas a maior força dela, né, o ponto forte é que ela ama e conhece as pessoas. We have 3 rules in this business right here. Nós temos 3 regras nesse modelo de negócio aqui. Have fun, Se divirtam, make money, ganhem dinheiro, but make a difference. mas faça a diferença na vida And das pessoas. that encompasses so many things, and that's what my wife knows all about. Here's Amy Barnes. E isso conquista várias coisas e isso que a minha esposa sabe fazer. Cuidar de mim mais. And remember, 2 months ago, she did use 2 patches at a time. You have to stop with Você this. tem que parar com isso. Okay, so what did you do for a living before we got into marketing and sales? O que você fazia, o que você trabalhava antes de começar com vendas e liderança? I'm gonna forget to stop. Don't worry, I'll let you know. I worked for Clinique Cosmetics for about 10 years. Then I was a stay-at-home mom after that, but Eu trabalhei com uma clínica de e cosméticos por 10 anos, mas depois eu virei uma mãe do lar. Eu acho que é Cosméticos Clinique. That's the brand Clinique. Yeah. É uma marca de cosméticos por 10 anos. Yeah, to translate for the guys, she's a skincare nut. Ela é uma louca por skincare. or as Manu and I would like to say, Ou como eu e a Manu gostaríamos de dizer, we're beauty junkies. a gente é viciadas em produtos de beleza. So I'm always trying different skincare and products. Eu tô sempre testando produtos de skincare novos e tudo isso. And she actually developed a skincare line a few years ago, and we marketed that for a few years. E ela também desenvolveu uma linha de skincare alguns anos atrás, e a gente fez isso por algum tempo. So why did you get excited about this? What made you want to even look at LifeWave? O que te deixou empolgado sobre o LifeWave e fez você querer fazer isso? Because of the stem cells and age reversing. And I'm all about anti-aging. I'm going to be 55 in July, not 71. Porque as células tronco e eu amo rejuvenescimento. Eu vou fazer 55 ano que vem, não 71.
Yeah. And so what have you seen the patch do for you? E o que você viu o patch fazer para você? My skin's much clearer. I would say like around my eyes and my forehead, my fine lines. I've noticed that. A minha pele está melhorando muito em volta do meu olho, na minha testa. Even my daughter, who I hadn't, she came to see us a few, Mother's Day weekend when she was here. She lives here in Florida. We live in South Carolina. Até a minha filha que mora aqui na Flórida foi me visitar no Dia das Mães. She said, Mama, I don't know what you're doing to your skin, but your skin looks so good. So that was without makeup on. Ela falou, mãe, eu não sei o que você está fazendo, mas a sua pele está muito boa. And you got your hair done a few days ago. What happened there? E você foi cortar o seu cabelo alguns dias atrás e o que aconteceu? My testimonies are so vain. Os meus testemunhos são tão vãos. There were such beautiful testimonies. I feel so strange up here talking about hair and skin. Tem tantos testemunhos poderosos, eu estou falando aqui sobre pele e cabelo. What You happened? still want me to share? What happened? Yes, please. Okay, So- let me tell a different testimony. So I used to have a third arm growing out my back, and it fell off. Ele falou, vou falar o meu testemunho. Eu tinha um terceiro braço e ele caiu. So I did go to the hairdresser last week, and she said, "What are you doing? Your hair's so much thicker." Eu fui no salão semana passada e ela falou, o que você está fazendo? Seu cabelo está muito mais volumoso. And she knows I have fine hair, and I'm always doing what I can to make it look thicker. E ela sabe que eu tenho cabelo fino e eu sempre quis volumar o cabelo. So I said I started this new stem cell patch, and I asked her, I said, I don't know how to take care of this frizz, and she said, that's not frizz. She said, that's all new hair growth. She said, you have it around the back too. So E eu fui lá e eu falei pra ela, não sei como cuidar desse frizz. E ela falou, isso não é frizz, isso é cabelos novos nascendo. Criança preta. So one last thing about this opportunity, this opportunity to build a community and a lifestyle that you've seen it produce. What would be your recommendation? E a última coisa é sobre desenvolver esse grupo de pessoas, esse business que você já viu acontecer antes. Qual seria a última coisa? well, this is gonna be tough because I get rambling, Sergio. No so worries, I'm no worries, gonna- go ahead. Well, first of all, I would say that I love the product, and so I would definitely use the product, have your own testimony. Primeiramente, eu amo o produto, eu recomendo todo mundo usar e continuar usando e ter o seu testemunho pessoal. Also think of people that you know that have pain or injury or, autoimmune disease, whatever there is, heart issues. E pensem em pessoas que têm qualquer tipo de problema, condição médica, tem algum tipo de dor. Once again, you can't, what was that line? Does it treat, cure, mitigate Esse any? produto não trata, cura, prevê ou diagnostica qualquer tipo de doença. But I would say start there and then, but share the business opportunity with people because we have seen it, we got income quickly from this, unlike anything that I had seen before. So I know there are people right now that are struggling, just making more income. They're working 2 jobs and still not making enough, to pay the bills. Comecem por essa lista de pessoas que precisam de ajuda na questão de saúde, mas também mostrem a oportunidade de negócio. A gente nunca viu nenhum modelo de negócio que você consegue ganhar dinheiro dessa maneira e o quão rápido é, seja legal, né? Mas que tem muitas pessoas hoje que estão tendo dificuldades financeiras e que precisam de uma oportunidade, né? Uma renda extra. So for me, I see this as an easy opportunity for supplemental income and then could replace your income fully because of your testimonies and the people that you want to help and the testimonies that they have that they're going to share. It's going to be a ripple effect. Então eu vejo isso como uma oportunidade excelente para você complementar a sua renda, mas que tem facilmente o potencial de ser a sua renda primária, com todos os benefícios, os testemunhos e a capacidade de mudar a vida das pessoas. Is that good? I'm like, go back. By the way, she would actually rather get a root canal than talk in front of people, but she doesn't because she believes in this. Antigamente ela preferia tirar um dente do que falar na frente de várias pessoas, então isso é porque ela realmente acredita nisso. She's good, isn't she? Ela é boa, não é? Okay, so in all seriousness, Agora falando sério, this lady is 96 years old. essa mulher é 96 anos de idade. And see how deep the wrinkles are? Pode ver como ela tinha várias rugas. After only a few months,
Depois de alguns meses utilizando o Experiment. The only other way you could get that is a facelift. A única outra maneira de conseguir isso é plástica. So you can see it actually took years off of her. Você pode ver que tirou anos de idade dela. Look around her eyes particularly. Olha ao redor do olho dela particularmente. And this lady here is a full year, but look at and she's younger. E essa mulher foi um ano inteiro usando. The massive difference between, particularly around the eyes to here, the wrinkles are building. Gigantescas diferenças, principalmente ao redor do olho. Ela tá sem ruga nenhuma. If you ladies keep taking this, you won't be able to go to the bar and buy a glass of wine. They're going to ask for your ID. Se as mulheres continuarem usando, elas vão precisar mostrar a driver's license quando for pedirem drink no bar. This guy had a lipoma of some kind. Esse cara tinha problema de algum tipo For 15 years. por 15 anos. Took the patch for a few months. Ele usou o Externet por alguns meses. I didn't even know if it was the same person. I was skeptical when I first saw it. Eu nem sabia se era a mesma pessoa, eu tava meio duvidoso quando eu vi. So either it's the same guy or they glued a mole on the back of his neck. Então, ou é o mesmo cara ou eles colaram uma verruga atrás do pescoço dele. Crazy. So, if the product works, the market will tell us. Então, se o produto funciona, o mercado, os números vão nos falar. This crazy little patch, this little technology, Esse adesivo louco, essa tecnologia nova. the first year they really started marketing it was 2021, O X39. primeiro ano que eles começaram a comercializar foi em 2021. $20 million. 20 milhões de dólares. I don't know how many people here have a company that they did $20 million marketing a product the first year. That's Eu pretty big. não conheço ninguém que tem uma empresa que vendeu 20 milhões de dólares num produto novo no primeiro ano. Cocaine doesn't count. Cocaína não conta. The next year in 2022, 320 million. Próximo ano, em 2022, 320 milhões. Something very important happened in this time frame. Algo muito importante aconteceu nesse período. A couple named Steve and Gina Merritt joined the company. Casal chamado Steve e Gina Merritt entraram na empresa. And they started sharing it with their doctor, hairdresser, anybody they could talk to. E eles começaram a compartilhar com o doutor, o cabeleireiro, todo mundo que eles poderiam falar, eles falaram. Them and other leaders grew the company then to 430 million, then 600 million last year. Ele e mais outros líderes cresceram a empresa para 430 milhões e depois mais de 600 milhões em 2024. We're on track to do $1 billion this year. Nós estamos no caminho de fazer $1 bilhão nesse ano. So the question is, how much of that $1 billion would be in your business? E a pergunta é, o quanto desses $1 bilhão vai estar dentro do seu negócio? Here's all we do. Isso é tudo que a gente faz. This is called a binary compensation plan. Isso se chama um plano de compensação binário. The so-called experts Os chamados experts recommended that David Schmidt do two things. recomendam que o David Schmidt faça duas coisas. He's the CEO, remember? Ele é o CEO. They said, sell this for $300 to $400. Eles falaram para o David Schmidt, os experts, venda isso por 300, 400 dólares. And then they also said, market it several different ways. E faça vários tipos de marketing. He went against their word, and this is $99 a month. Ele não seguiu o que eles falaram e isso é $99 por mês. 30-day supply, $99. O suficiente para mês é $99. And the company is going to do $1 billion this year. I would say he was right. E a empresa vai fazer $1 bilhão esse ano e eu vou falar que ele estava certo. The reason he chose this type of marketing is because it needs explanation. O motivo dele escolher esse tipo de marketing, né, de modelo de negócio, é porque precisa de explicação. This is the best form of marketing. You realize that. Esse é o melhor modelo de marketing. Você já percebeu isso, né? Has anybody ever recommended a movie or a restaurant to somebody? Alguém já recomendou um filme ou um restaurante para alguém? Did you get a Ferrari eventually for that? Você ganhou uma Ferrari por aquilo? But people listen to it. And the Mas movie as pessoas industry escutam. actually shows us evidence of it. So Mission Impossible
whatever is coming out, 6 or whatever, I don't know which one it is. E a indústria do cinema mostra isso. A Missão Impossível 6 ou 7 está saindo agora, não sei qual que é. So they're advertising it like crazy everywhere. Eles estão fazendo marketing loucamente por todos os lugares, anunciando em todos os lugares. As soon as it gets into theaters, the advertising goes way down. E quando chega nos cinemas, os anúncios vão lá embaixo. Because they know they get a few of our butts in the seats and we'll tell our friends about it. Porque eles sabem que algumas pessoas vão assistir e vão falar para todos os amigos. So that's how this compensation plan works. It's called a binary, which means 2. E é assim que esse plano de compensação funciona, é chamado de binário, que significa 2. So you're going to get started and you can make more money than anybody else, as I'm going to illustrate. E você pode começar, você vai começar e você pode fazer mais dinheiro que qualquer pessoa na empresa. So this is you right here. Isso é você aqui. The first level you want to hit is called manager. O primeiro rank que você quer chegar é em gerente. Very simple. Talk to your mother and your brother. Muito simples, você vai falar com a sua mãe e seu irmão. That's your left team. Esse é o seu time da esquerda. Your cousin and your uncle, that's your right team. O seu primo e o seu tio, esse é o time da direita. Well, what if they don't want to do it? E o que acontece se eles não fizerem nada? Talk to somebody else. They will. Fala com outras pessoas, eles vão fazer. So manager, when you hit that level, the maximum in this portion of the plan is $1,500 a week. Quando você chega em gerente, o máximo, né, você consegue ganhar até $1.500 por semana. There's a little bit of volume you have to hit Tem um certo volume que você precisa alcançar to get the $1,500, para ganhar 1.500. but most everybody that hits manager gets their initial investment back at that point. Mas a maioria das pessoas que chegam em gerente conseguem o investimento deles de volta, recuperam o investimento deles. When a compensation plan is very simple, it's a good sign. Quando um plano de compensação é simples, isso é um bom sinal. And when they advertise how much money they actually pay out, that's even a better sign. E quando a empresa fala quanto eles pagam para os consumidores, isso é melhor ainda. This company pays out 60% of what it brings in. Essa empresa paga 60% do que eles ganham. So, to go manager, remember, it's 2 people on your left, 2 people on your right. Para ser gerente, lembra, 2 pessoas na direita e 2 na esquerda. The next level maxes out at $2,500 a week, that's director. O próximo nível é 2.500 por semana, é diretor. To hit director, very simple. Help 2 people go manager. Para virar diretor é muito simples, ajude 2 pessoas a virarem gerentes. One left, one right. Um na direita e um na esquerda. The next part of structure that we need is senior director, $3,500 a week. E o próximo rank é diretor sênior, é 3.500 por semana. Again, very simple. Muito simples. Go help 2 people go director, you're a senior director. Ajude 2 pessoas a virarem diretor, pode ser aqueles mesmos managers, você vira senior diretor. That's it. From there on out, it's just build sales volume. É isso, acabou. Desse ponto pra frente é só o volume do seu time. So the next level that we get paid on is called matching bonus or check match, I call it. E o próximo nível que a gente ganha dinheiro é o bônus, o matching bonus ou what is it, check match? Check match. Check match. O cheque mate. Yeah. So whatever your check is, we want to match E that. o cheque que a pessoa ganha, né? O cheque, o pagamento, eles querem matching, né? Não sei como fala isso, matching. Eles igualam que a pessoa ganha. So when you help somebody Quando você ajuda alguém, become profitable, which is the goal. So let's just use $25,000 a week. quando você ajuda alguém a ganhar dinheiro, Is there anybody in here that's allergic to $25,000 a week? tem alguém aqui que é alérgico a ganhar 25 mil dólares por semana? So if you help somebody make $25,000 a week, the company will reward you 25%, which is $6,250. Se você ajuda alguém a fazer 25 mil dólares por semana, a empresa vai te recompensar e te pagar 25% daquilo, né? Vai igualar 25% do que aquela pessoa ganhou, que é 6.250. The next person that you help from that list, A próxima pessoa que você ajuda daquela lista, 20%, você ganha 20%, $5,000. 5 mil dólares. Next one,
$5,000. E a próxima, And you $5.000. can do that over and over as many times as you want. Você pode fazer isso novamente, quantas vezes você quiser. There's a saying that my favorite motivational speaker says. Tem um ditado que do meu falador motivacional fala. His name is Zig Ziglar. He's now with the Lord. É o Zig Ziglar, hoje ele está com o Senhor. You can have everything in life you want Você pode ter tudo o que você quer na vida if you just help enough other people get what they want. se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem. That's what this check match is. Isso que é o matching bonus. You have to help other people win, period. Você precisa ajudar as outras pessoas a ganharem dinheiro, ponto final. Can I just tell you where I worked? It was a great company. Eu vou te falar, onde eu trabalhei era uma empresa muito boa. Many years ago, I was an engineering manager at a company called Johnson Controls. Eu era gerente engenheiro numa empresa chamada Johnson Controls. The CEO there, his name was Jim Keys. This was many years ago. O CEO lá era Jim Keys, muitos anos atrás. I think he made about $11 million a year plus bonuses. Eu acho que ele fazia em torno de 11 milhões de dólares por ano, mais os bônus. It's a multi-billion-dollar company, É uma companhia multibilionária, but it was a pyramid scheme. mas era um esquema de pirâmide. There's one CEO. Tem um CEO, There's some regional vice presidents, tem uns vice-presidentes regionais, local vice presidents, vice-presidentes locais, a group of managers, um grupo de gerentes, plant managers, gerentes das plantas, supervisors, supervisores, worker bees. os trabalhadores. What's the chance of the person driving the high-low or the engineer making as much money as the guy at the top? Qual as chances do o trabalhador ou o gerente fazer o mesmo tanto de dinheiro que o CEO? Never gonna happen. Nunca vai acontecer. There's only one of those positions. Tem somente uma posição de CEO. Remember I said in 2022, Steve and Gina Merritt got started in this company. Lembra que eu falei que o Steve e a Gina Mary começaram em 2022? At that point, this company was almost 18 years old. Naquele ano a empresa já tinha 18 anos de idade. Steve and Gina passed everybody in the whole company that had been working for 18 years. They passed everybody. O Steve e Gina passaram todo mundo que já trabalhava na empresa nos últimos 18 anos. Let me use a different word. They embarrassed everybody. Deixa eu usar outra palavra. Eles envergonharam todo mundo. That couldn't happen in any company I ever worked in. Isso não dá para acontecer em nenhuma empresa que eu trabalhei. So here's how we get started. É assim que a gente começa. There's 3 different levels that you can get started at. Tem 3 níveis, 3 pacotes diferentes que você pode começar. It's a one-time setup fee. É um pagamento de uma vez para esses pacotes, você paga uma vez só. Comes back to you in the form of products and services. Set up your website, back office, all that. E volta para você em formato de produto e serviços. Eles te dão um website, uma plataforma, um sistema e os produtos. The lowest level is $295 US. O primeiro pacote é $295. You'll get 3 of these sleeves. Você ganha 3 sleeves do X39. So maybe one for you, one for your spouse, one to give up. Um para você, um para o seu cônjuge e um para você dar para alguém. Although you're not able to max out in the compensation plan at that level. Porém, no primeiro pacote, nesse pacote, você não consegue maximizar o plano de compensação. So, but you can always upgrade later if money's tight. Mas você pode sempre fazer o upgrade depois, se você está um pouco apertado agora. So I say this with all compassion. Eu falo isso com toda compaixão. If the 295 is a stretch right now, Se o 295 se você está apertado para o 295, because I've been there before. porque eu já estive lá antes. If it is a problem right now, what will change if you don't do this? Se seria um problema agora, o que vai mudar se você não fizer isso? So we want to help you. A gente quer te ajudar. If you're ready to go, if this makes sense, you don't have all the answers, but you think, I want to build this as a business, Se isso faz sentido, se você está pronto para começar, você tem várias perguntas, mas você está certo que você quer construir um negócio nisso, we recommend the 535, which is 6 sleeves. nós recomendamos o pacote 535, que vem 6 sleeves do X39.
And you're maxed out in the compensation plan for everything you qualify for. E você maximiza o plano de compensação com tudo que você consegue ser qualificado. The next one, 1750, you get 20 sleeves. O próximo é 1750, você ganha 20 sleeves do X39. We've had a couple people do that, maybe that own a spa or they're a chiropractor or somebody like this. Tem algumas pessoas que fazem isso, que talvez elas tenham uma clínica, um quiroprata ou uma academia. Because you get them at a very discounted rate and then you can mark them up, retail them for whatever you want. Porque você ganha um preço melhor e você pode colocar uma margem e vender dentro do seu estabelecimento. But this is the one we recommend, 535. Mas esse é o que a gente recomenda, o 535. So I leave you with this. Então eu termino com isso. I don't think anybody in here really wants more money. Eu acho que ninguém aqui realmente quer dinheiro. You might think you do, but really nobody wants stinky green paper with dead presidents on it. Talvez você ache que você quer dinheiro, mas ninguém aqui quer um papel verde fedido com um presidente morto. We want the choices. A gente quer as escolhas. For my fellow believers in the room, Para os meus irmãos em Cristo, I think you would agree that money is either a tool or it's an idol. Nós podemos concordar que o dinheiro é ou uma ferramenta ou um ídolo. It can't be both. Não pode ser os dois. When I didn't have money, I Quando- thought about it all the time. Quando eu não tinha dinheiro, eu pensava em dinheiro o tempo todo. If you've ever been stuck under the water for a while and you can't breathe, Se você já está se afogando embaixo d'água por um tempo, você não pode respirar. that's what debt and stress can feel like. É isso que dívidas e estresse podem sentir como. If you have enough money, it doesn't make you any better than somebody else, Se você tem mais dinheiro, não faz você melhor do que ninguém, but it does mean you can breathe, just as you are right now. mas significa que você consegue respirar, do mesmo jeito que você está respirando agora. We're not thinking about oxygen because there's plenty. A gente não está pensando em oxigênio porque tem muito. We want to get you in a financial situation like that. A gente quer te colocar numa situação financeira como aquela. And if $25,000 a week won't do that for you, E se $25.000 por semana não vai fazer isso para você, go to DaveRamsey.com vai no site do DaveRamsey.com and get rid of some of your stuff. e se livra de algumas coisas. I don't know what it would be for you on this slide here. Eu não sei o que seria para você nesse slide aqui. I know a lot of you are from Brazil, so you've seen a beach. Eu sei que vários de vocês são do Brasil, então você já viu a praia. You live in Florida, you've seen a beach. Você mora na Flórida, você já viu a praia. My experience with beaches is I'd rather see them from a boat looking out, looking back at Minha me. experiência com a praia, eu prefiro ver ela do meu barco olhando de longe. But I have no problem sitting in that hammock and reading a book. Mas eu não tenho problema nenhum sentar naquela rede e ler um livro. And if that sounds strange to you, E se isso é estranho para você, I would encourage you to spend some time thinking about that. eu vou te encorajar a você passar um tempo pensando sobre isso. Think about things like when you go to the marina over at Cape Canaveral or somewhere, Pense em às vezes que você vai, por exemplo, na marinha e na marina que você consegue ver os barcos, né? and you see a 100-foot yacht. Você vê um iate de 100 pés. I promise you, they were not an engineer at Johnson Controls. Eu prometo para vocês que eles não eram um engenheiro em Johnson Controls. I had a guy come up to me after a meeting one time, Eu tive um cara que ele veio conversar comigo depois de uma reunião. and he said, "My uncle's a multimillionaire, and he's an engineer." Ele falou, o meu tio é um multimilionário e ele é um engenheiro. I said, "Really? Tell me more." Eu falei, sério? Me fala um pouco mais. He goes, "Well, he invented this product, and he owns a factory and something that goes into a car fuel pump. So he wasn't an engineer; he was a business owner." Ele falou, ele inventou um negócio que vai dentro do combustível de gasolina. E aí eu falei, então ele não é um engenheiro, ele é um empresário, né? Um empreendedor. And all business owners think differently than people who are employees. E todos os empresários e empreendedores, eles pensam diferente de pessoas que são empregados. One of my good friends, who is very highly educated,
Um dos meus grandes amigos que é muito bem educado, He graduated second in his class from Carnegie Mellon. ele se graduou em segundo na classe dele em Carnegie Mellon. He's a multimillionaire many times over. Ele é um multimilionário, foi multimilionário várias vezes. And he would say this, E ele sempre falava isso. it's not how smart you are that makes you successful. Não é quão inteligente você é que faz você bem sucedido. There's a lot of smart people that are broke. Tem várias pessoas inteligentes que são quebradas. It's not how hard you work. There's a lot of people that work hard that are broke. Não é o quanto você trabalha. Tem várias pessoas que trabalham um monte e são quebrados. It's how you think. That's what makes the difference. É como você pensa, é isso que muda. Robert Kiyosaki has 3 rules. He's a multimillionaire as well. O Robert Kiyosaki tem 3 regras, ele é um multimilionário também. If you want to have success, you got to have a long-term vision. Se você quer ter sucesso, você precisa ter uma visão ao longo termo, visão de longo termo. You have to have delayed gratification. Você tem que ter gratificação atrasada. And you have to utilize the power of compounding. E você precisa utilizar o poder de juros compostos. This business, this system, will teach you to do all 3 of those things. Esse negócio, esse business vai te ensinar a fazer essas 3 coisas. Some of you might be looking at this car and say, well, I don't want a Cadillac. Alguns de vocês estão olhando para esse carro e falando, não quero um Cadillac. That's fine, that's fine. E tá ok. But if every car in the world was $1, E, would you be driving what's in the parking lot right now? Honestly, don't answer it. Just Mas- answer it in your mind. mas se todo o carro do mundo custasse $1, você estaria dirigindo o que você estaria dirigindo hoje? Não precisa responder, só pense. And I know I'm going to see one of you drive out of here in a 2002 Hyundai, and you're going to say, yep, that's the car of my dream. E eu tenho certeza que eu vou ver alguém saindo dirigindo num Honda 2002 e você vai falar, esse é o carro do meu sonho. That's not to poke fun. That's to get you to realize that since you were a little kid and you could dream, it's become difficult now because life has got a hold of you. E isso não é para fazer uma piada, é só porque desde que você era criança e você cresceu, você não tem sonhado mais, porque a vida, quando você fica adulto, é difícil de sonhar. So the last thing to me this is the most important is time with family and giving to charity, all the things that really matter in life. Para mim isso é o mais importante, é tempo com família e doar, né? E essas são as coisas mais importantes para mim. We have been able to do so many things charity-wise. The Lord has blessed us in that way. But I can tell you this. Deus tem nos abençoado muito, nos abençoou muito, a gente pode fazer várias coisas, a gente doou muito dinheiro. Whether you're traveling to another country to do missionary work, Se você está viajando para outro país fazendo trabalho missionário, or you're just going to the park to have a picnic with your kids on a Tuesday afternoon because you can. ou se você está indo no parque fazer um piquenique com a sua família terça-feira de tarde, porque você pode, It's just a little bit better to show up in a Cadillac é um pouquinho melhor de dirigir um Cadillac, or a Mercedes or whatever. ou uma Mercedes, ou qualquer coisa. Choices, that's what we're talking about. Escolhas, é isso que a gente está falando hoje, sobre poder fazer escolhas. So the choice here tonight is, this product has a 30-day money-back guarantee. Então, a escolha hoje à noite é, esse produto tem 30 dias de satisfação garantida, money back guarantee. So weigh it out. What is the risk Então, coloque na balança qual que é o risco and what's the reward? e qual que é a recompensa. You got to decide that. Você precisa decidir isso. We would love to have you on the team. This is something you don't do by yourself. We all build it together, and I think you'll see that. And we'd love to have you on the team and help you. Nós não vemos a hora de ter você no time. Isso não é algo que você faz sozinho. Isso é algo que você faz com uma comunidade e a gente vai amar construir esse business com vocês. We'll stick around for a while and answer any questions. God bless. A gente vai ficar um pouquinho para responder qualquer pergunta. Deus abençoe vocês.